Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Deus me testemunhou que ele criou um servo chamado Lúcifer, a lhe tirar no fogo. E criou um homem chamado Gênios, a lhe tirar no fogo. Esse Lúcifer, depois de sair na escrita de Deus, se chamou cientista. Abriu a escola dele para nos ensinar que Deus não existe. Deus proibiu a obscenidade sexual e fora de casamento. Ele formou o dia dos namorados e não existe dia dos casados. Deus proibiu para não tirar falso testemunho contra o seu próximo. Ele formou o dia das mentiras e não há dia das verdades. E semeou governação para ele nos recomendar a recomendação dele, nós ficarmos a obedecer esse Lúcifer, com material dele de fogo que está a fabricar, atirando no fogo dele, com pagamento mensal. E esses gênios, depois de sair na escrita, foi se chamar branco. E ele foi como um assecra desse Lúcifer, a se juntar para nos extraviar a nós. E depois, Deus criou um servo que lhe chamou Adão, a lhe tirar numa tope de barro. Então, aquele que Deus lhe tirou numa tope de barro, cor dele como uma tope, e aquele que Deus lhe tirou no fogo, cor dele como fogo. Mas os jarubinos das pessoas que foram criados a sendo tirados nos matope, cor dele vai ser como fogo, e os jarubinos das pessoas que Deus lhe tirou no matope, cor dele que lhe tirou no fogo, cor dele vai ser como matope. Esta é uma criação que Deus recomendou-me para explicar os seus servos, os insensatos, a não sendo os insensatos, porque os insensatos não compreendem a palavra de Deus. Então, eu sou um dos servos de Deus que Deus criou a tirar numa tope de barro. Os Adão branco são esses grupos de Lúcifer e Gênios. Cor dele é assim. E eles são conhecedores de fabricar material de fogo, arma fogo, carros de fogo, todas as viaturas fogo, telefone fogo, katana, tudo é fogo. Então a agitação dele é para nos recomendar a nós ficarmos a perder o caminho de Deus. Então, eu sou um perdido dentro desses dois caminhos. Caminho cristão e caminho islâmico. Eu sou um perdido dentro desses caminhos, mas ainda não encontrei uma pessoa fiel que consegue explicar uma pessoa para lhe endireitar no caminho de salvação. Estou a ver que cristão tem explicação de baralhação e muçulmano tem explicação de baralhação. Ainda não encontrei uma pessoa, ou se o caso não, eu é que sou baralhado, que não compreende dentro desses os dois caminhos. Agora, não sei como que eu posso vir ser revelado para seguir dentro desses caminhos, um deles ser acerca de cristão ou muçulmanismo. No cristianismo, uma vez eu fui na igreja. Me convidou meu amigo a me dizer que, vamos lá ir na igreja para ir rezar. Deus e Senhor Jesus Cristo, que é o Criador do céu e a terra, tudo que existe aqui na terra, somente Jesus é que fez por seu poder. Eu aceitei, segui o rumo até na igreja. Chego na igreja, a pregação às tantas dias, o pastor, por sorte, pregou uma palavra de Jesus Cristo no Mateus 26, versículo 36. A cabeçalho disse que Jesus ora sozinho. Jesus ora sozinho. Deus esse. Dali mesmo
Eu comecei a escutar. Disse que depois disto, tanto Jesus como seus discípulos foram para um lugar chamado Getsemani. E lá ele lhes disse: senta-se aqui enquanto vou até ali adiante para orar. 37. Diz que Jesus levou junto Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, numa de que carregava 12 discípulos, vir deixar todos primeiro a escada, levaram uns 3 discípulos. Quando disse que Jesus lhe disse, Jesus levou junto Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. O significado são 3 pessoas que tirou dentro daqueles 12 discípulos. Então ali ficaram 9, 3 aproximou Jesus, mas numa fiação alto da montanha. Depois ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. 38, que então lhe disse: estou tão triste que me sinto como se estivesse morrendo. Fique aqui e vigie comigo. 39, que ele foi um pouco mais adiante e se ajoelhou e orou, dizendo, numa de que ele levou primeiro 12, deixou uma escada, subiu. Aqui deixou mais aqueles, quando levou aqueles 3, ele subiu, chegou numa alta assim, ele lhe deixou aqueles aí do meio. Ele continua a subir no fim da montanha. Então lá se ajoelhou esse Jesus sozinho. Ele foi, disse que no 39, que ele foi um pouco mais adiante, se ajoelhou e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Por não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Jesus disse: agora, um Deus que as pessoas estão a orar para esperar a salvação dele, mas ele se sentiu aflição de morte. Ele levou os seus discípulos e subiu lá na montanha para vir rezar para ele não morrer. O significado é que ele não queria morrer, ele queria viver. É por isso que levou aqueles discípulos e foi lá e disse que lá rezava, cair lágrimas, secar até cair lágrimas de sangue, a pedir Deus para lhe afastar. Onde que ele foi um pouco mais adiante e se ajoelhou e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Por não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Vê número 40, que depois voltou para onde os 3 discípulos estavam e os encontrou dormindo. Então disse a Pedro: será possível que vocês não conseguem vigiar comigo nem ao menos por uma só hora? Numa de que essa oração não foi um tempo curto. Rezar as pessoas que lhe deixavam ali esperar até sonecar, até dormir. Significa que não são essas palavras que foram colocadas aqui. Lá havia palavras de Jesus orar para ser afastado com esse cálice de morto. E voltou e encontrou os discípulos dormindo. 41 diz que vigia e ore para que vocês não caia em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. 42, que pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se não for possível que este cálice de sofrimento seja afastado de mim, sem que eu o beba, que seja feita a sua vontade. E voltando para onde os 3 discípulos estavam,
os encontrou novamente dormindo. Numa de que ela orava, os discípulos esperavam até rendia, dormia. Jesus, numa de que não tinha tempo de dormir naquela noite toda, ele amanheceu a rezar. Depois, dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Jesus se tornou a se afastar deles e foi orar novamente, repetindo as mesmas palavras. Depois ele voltou para onde os discípulos estavam e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e desde cansado? Olhe, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se, vamos embora. O traidor está chegando. Então, ali, Deus, ele vai orar, a pedir a salvação de cárcere de sofrimento. Vai orar para que, por enquanto, na escrita no João 1, diz assim, que no princípio era palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, que agora é Jesus. Agora, o significado que Deus ficou na cadeira de Deus, se tirou ele, Deus igualmente, se encarnou na barriga de Maria para vir aqui na terra, se juntar com os servos de Deus, para lhe ensinar às pessoas como que se obedece os mandamentos de Deus. Então, Deus é poderoso. A minha extraviação, eu sou escravo que pensando que Deus, ele não pode orar. Agora, os servos é que podem fazer oração para Deus, a pedir a salvação a vindo de Deus. Agora, próprio Deus está a fazer oração. Agora, o poder de Deus está onde? Ou o poder de Deus é o quê? Se Deus vai ficar a pedir oração para ser afastado com cárcere de sofrimento e orar uma noite inteira, não sendo aceitado a oração dele, chegar a hora de ser entregue e ser crucificado, significado que ele, esse cárcere de cruz, ele se sentiu antes de ser açoitado. Orou uma noite inteira, mas Deus designou ele tem que morrer só porque é a escrita, é destino pela escrita de Deus. E ele orou esse Deus. Agora, as pessoas que vão construir igreja dizer que Jesus Cristo é que é Deus, foram quando ele mesmo fez oração para pedir a Deus. Então, eu aí já sou perdido totalmente neste caminho cristão. Não estou a ver quando eu vou seguir esse caminho, que tipo de salvação que eu posso vir conseguir para ser salvado, porque o próprio Jesus Cristo, ele amanheceu uma noite inteira fazer oração para ser afastado do cárcere de sofrimento, ele desconseguiu, a oração dele não foi aceitada. O significado é que há que aceita a oração para atenuar os desígnios do seu servo. Que Jesus Cristo foi rejeitado essa oração. Então, como que eu vou vir seguir Jesus Cristo enquanto ele mesmo fez oração e foi rejeitado? Então, é possível. Ele própria oração dele foi rejeitado. Então, Jesus Cristo vou ser aceitado eu com Deus, ou vou ser aceitado eu com Jesus Cristo me salvar? Não estou a ver o poder de Jesus Cristo eu. Totalmente eu sou perdido neste caminho cristalismo. Sou perdido. Não sei. E esse Jesus mesmo, quando disse que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, que agora é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo, quando foi batizado lá no Rio Jordão com João Batista, abria-se nuvens e vinha o voz, depois de pombo, se desenterrar no ombro de Jesus Cristo.
a dizer que este é meu filho amado. Então, aquele que estava a falar lá em cima é quem, quando no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, que agora é Jesus Cristo. Agora, aquele que falava em cima foi quem? E Jesus veio ser batizado. O batismo foi revelado por Deus para batizar os pecadores, para os pecadores estar no grupo dos santos, por santificação de Deus. Agora, um Deus vai chegar aqui, se encarnar, para vir ser batizado junto com os pecadores. Afinal, Deus é pecador ou Deus é santo? O batismo vem para batizar os santos ou o batismo vem para batizar os pecadores? Então, aí ainda eu estou sendo perdido sempre. Estou perdido totalmente. E depois, quando eu consulto os seguidores do cristianismo, de pastor, disse que eu estou te dizer, você, Deus é Jesus Cristo. Se você não acredita Jesus Cristo é Deus, isso é pronto. Você comigo já não temos amizade, eu não tenho nada a ver de conversar contigo, porque você está a rejeitar Jesus Cristo que não é Deus. Agora, sim, eu tenho o direito de aceitar que Jesus Cristo é Deus, mas não é por força. Tem que irmos ponto por ponto, até eu chegar no consenso. Jesus Cristo é Deus, sim. Como que Deus vai fazer oração? Afinal, eu ser um patrão, tenho minha barraca, vendo bolachas, fize, caldo, óleo. Então, quando quero pegar uma dessas coisas, quero comer, é preciso fazer oração, pedir a minha alma, ou pedir o meu espírito, ou o espírito pedir minha forma de carnais. Não é possível. A barraca é minha. Bolachas eu é que estou a vender, arroz eu é que estou a vender, caldo eu é que estou a vender, óleo eu é que estou a vender. Quero consumir, é só levar, comer. Então, Jesus Cristo é Deus, Ele é que é dono de salvação. Já viu que aqui há carça de sofrimento e ele se sentiu que este carça aqui tem que me afastar. Não deveria ele fazer oração mais? Vai orar aqui, quando ele é que é Deus. Ele só deveria desguinar, só esse carça aqui me doeu. Não quero me açoitar, acabou. E não deveria. Se é Deus, poderoso. Agora fazer oração, esse cara se me afastar, orar até no fim a dizer que, epa, como não é possível, então pronto, eu beberá conforme como o destino. Ali ainda mais pessoas vezes, mas ver descobrir onde que disse que os Marta Lucas, que escreveram o segundo livro, Ato, para continuar a história de vida de Jesus Cristo, são esses que estão a ensinar as pessoas que Jesus Cristo é Deus. Então eles escreveram o segundo livro, deixar aquele de Jesus Cristo. Então todos os que adoram a história de vida de Jesus Cristo são esses que estão a adorar Jesus Cristo como Deus. Então, porque o Jesus foi batizado, já eu encontrei os seus pecados. Jesus trabalhava no sábado, a fazer trabalho dele de magia. Ainda mais na sinagoga, os sacerdotes lhe consultavam que, Senhor, você está a falar a palavra de Deus e hoje é sábado e aqui é na sinagoga. O que é que o Senhor está a fazer? Era dizer que vocês, se fosse que caía uma ovelha dentro de poço no dia de sábado, vocês vão deixar essa ovelha morrer, não lhe tirar por causa de obedecer o mandamento de Deus de não trabalhar o dia de sábado. Então, esse é exemplo. Se cair, e mesmo se cair, quem fez ovelha é Deus. E Deus já disse que no sábado não se trabalha. Então, porque ele disse que não se trabalha, o significado é que ele vai te dar muitas testas para te ver que se na verdade você, no seu íntimo, obedece a Deus ou não. E o quinto mandamento, Deus disse assim, que respeita o seu pai e a sua mãe. Para o Senhor, seu Deus, te dar muitos anos de vida aqui na terra para você viver. Então, e Jesus, no Mateus 12, versículo 46, a cabeçada disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos.
Então, tua mãe, que você te nasceu, quase te pegou grávida durante os 9 meses, te nasceu, te criou, a te amamentar, te conservou, até você conseguir se atirar nas mãos da sua mãe, começar a formar um grupo de fazer pregação de Deus. Já sua mãe não é família de verdade de você, somente família de verdade de Jesus Cristo foi os seus discípulos. Enquanto, o que diz? Que diz assim, a verdadeira família de Jesus são os seus discípulos. Jesus ainda estava falando para a multidão. Enquanto sua mãe e seus irmãos chegaram, eles ficaram do lado de fora, mas pediram para falar com ele. Alguém então disse a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora pedindo falar com o Senhor. Jesus então lhe respondeu, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são essas pessoas que estão a escutar a palavra de Deus que eu estou a pregar e todas aqueles que faz a vontade de Deus que está no céu. São essas que são minhas mães e são essas que são meus irmãos. Então, essa Maria nunca fez a vontade de Deus. Pelo menos essa parte, essa Maria nunca fez a vontade de Deus. Para ser a família de Jesus Cristo, dentro dessas verdadeiras famílias de Jesus Cristo, Maria também está no grupo. Será que essa Maria era uma das prostitutas? Era uma das bêbadas? Para não ser dentro de verdadeiras da família de Jesus Cristo, até vir carimbar a palavra na Bíblia, dizer que a família de verdade de Jesus Cristo são os seus discípulos, numa de que a mãe com os seus irmãos que foram nascidos na barriga da mãe, não são família de verdade de Jesus Cristo, porque ele não faz a vontade de Pai de Jesus Cristo. Então, essa Maria adorava que esse Pai de Jesus Cristo é que a Maria não fazia a vontade do Pai de Jesus Cristo para ser juntado na família de verdade de Jesus Cristo, que ele não, até dizer que esses é que são minhas mães, é que são meus irmãos. Então, este que não faz a vontade do meu Pai e que não escuta a palavra que eu estou a pregar, como ele chegou, logo ficou fora de querer falar comigo como filho. Já não é minha mãe e esses os irmãos já não são meus irmãos. Numa de que ele para ser minha mãe e esses para ser meus irmãos, deveria se juntar nesse grupo dos seus discípulos para seguir o que Jesus Cristo está a praticar. Mas os falsos profetas e falsos cristos dizem que Jesus Cristo é Deus. E depois, quando o julgamento vem, que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida, você para viver aqui na terra. O significado é que o pai de Jesus Cristo é o poder de Deus. E não é Jesus Cristo, nós todos, o nosso pai é o poder de Deus. Nossa mãe é aquele que nos engravidaram, porque a sexual não se faz a pacto de uma mulher ser engravidada. Tem outras mulheres que fazem sexo a quantidades, mas não pegam o grávido. Tem homens também que fazem sexo em quantidade, mas não engravida ninguém. Então a grávida vem por poder de Deus. É onde que vem aquela oração de Pai Nosso que estás no céu. Então, o poder de Deus é que faz a criação. E os iletrados é onde que viraram, ou que seja, como pai. Mas Deus não é nosso pai, Ele é o nosso Criador. Então, o poder de Deus é que é o pai de Jesus Cristo. A mãe dele é a Maria. Respeita o seu pai e o poder. Então, respeitar o pai, que é Deus, é respeitar os seus mandamentos. Respeitar a mãe é respeitar o sentimento que lhe fez a mãe pegar grávida durante 9 meses, carregar peso dentro da barriga. E uma mulher que nunca foi descapaçada com os homens, foi descapaçada por causa de passar uma criança inteira. Muito grande sofrimento que apanhou Maria do que todas as mulheres que estão a nascer aqui no mundo. Jesus deveria respeitar essa mãe, mas desobedeceu esse o 5º mandamento, respeita o seu pai e a sua mãe, depois de perder respeito à mãe, que você não é minha família de verdade que me nasceu. Minha família de verdade que me nasceram são esses meus discípulos, ali é onde que passou o morto de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo ser crucificado, depois disse que lavar pecado, nosso pecado, não. Jesus morrer na Israel, sangue dele vir me lavar eu aqui em Moçambique, é possível.
Que tipo de espiritual? E no Mateus 15, versículo 24, Jesus ele testemunhou que eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher cananeia, Jesus lhe chamava cão, por causa de pedir a salvação da filha que estava a adoecer na Canaã. A mulher veio aproximar Jesus e pedir salvação da filha. Jesus a respondeu, dizer que não é certo tirar comida dos filhos de Israel para dar às cachorrinhas. Numa de que você é cão, a sua filha é cachorrinha. Não são pessoas perante Jesus Cristo. Por causa de ser cananeia, Jesus Cristo ser de Israel. E depois, quando escreveram então os falsos cristos, os falsos profetas, o segundo livro, Atos, para continuar a história da vida de Jesus Cristo, disse que Jesus, depois de morrer, falou que aquele todo que ele negava vai ser meu, vai ser teu como quando você estava vivo, negava, vai ser teu depois de morrer. Agora, por que está a deixar? Não recolhe tudo para ficar você com ele no céu. E tem aquele pedido de mãe de Tiago e Pedro. Quando ele foi lhe pedir, Jesus disse que, Senhor, testemunha que esses meus filhos, um deles vai estar ao seu direito, o outro ao seu esquerdo, enquanto você está a julgar. Jesus ia dizer que, mas vocês não sabem o que você está a pedir. Será que vocês vão beber a carça que eu vou beber? Ela dizer que sim, nós podemos beber. Ela dizer que mesmo assim, que se vocês poderá beber, mas não sou eu que posso permitir esse lugar. Somente o meu Pai que está no céu, Ele é que preparou. Qual é as pessoas que vão vir sentar nesse lugar? Numa de que Jesus Cristo não tem nada de nenhum conhecimento como que vai ser no dia de juízo final. Mas os letrados, esses falsos cristos, que Jesus Cristo testemunhava no Mateus 24, ele a dizer que surgirá os falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, que vão vir a fazer maravilha, milagre, se possível enganar até os escolhidos por Deus. Então, depois de morrer Jesus Cristo, passou anos onde que os Marco, Marta João, Marta Lucas, no seu Efeso, então ali então cada um ali então escreveu o livro dele, e cada livro você encontra só floresta, só de extravagante. Você basta furar que quero ver esse floresta aqui, o que foi, você pronto, não volta mais atrás, ali mesmo logo você se entra ali então na floresta de vez para você não ser visto aqui fora. Então, no caminho de cristalismo, eu estou perdido porque não estou a ver o poder de salvação de Jesus Cristo por enquanto ele orou numa noite inteira para ser afastado da cárcere de sofrimento e desconseguiu. Agora, como que eu vou ser salvado por via de Jesus Cristo enquanto ele próprio desconseguiu se salvar? Ainda mais enquanto ele foi pregado lá com aqueles gatunos. Um deles lhe falava que, Senhor, você salvou muitas pessoas até ressuscitar os mortos que morreram antepassados, que você não estava no tempo do morto dele. Então, essa merda aqui dói. Agora, por que você não está a se salvar? Você depois de nos salvar a nós, para nós também sermos seguidores de ti, primeiro, porque os seus discípulos e todos aqueles que prometiam que pode conseguir a seu cárcere, todos te abandonaram. Sair o outro a dizer que você não está a ver, que nós aqui mil vezes fomos julgados por razão, mas esse aqui é um inocente que não fez nada, mas foi julgado. Você não sente que não fez nada. Ele desobedeceu o 4º mandamento de não trabalhar no sábado. Desobedeceu o 5º mandamento de respeitar o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida aqui na terra. Saiu ali, foi chamado uma mulher cananeia lá, Marapua, cão. A filha dele veio lhe chamar cachorrinha. Saiu ali, vem no mercado centenário, começou a derrubar mesas. Fez perder as pessoas granas, dinheiros.
Pessoas roubaram, outros foram roubados ali por causa da confusão que cometeu Jesus Cristo. Mas os cegos que não estão a ver, dizem que Jesus Cristo é um inocente que foi crucificado, que ele não fez. Afinal, o que ele fez? O que é fazer nada? Então, se ele não fez nada para nós, porque quando ele derrubava a mesa lá na Israel, não somos nós que perdíamos essa conta, mas eles que perdiam é que sentiram, que viram que esse gajo aqui nos falhou. E a mãe dele, que ele sofreu ali nascer a ele. Depois dele a dizer que você não é minha família de verdadeira, minha família de verdadeira são esses meus discípulos, e são esses que são minhas mães e que são meus irmãos. A Maria, ele sentiu, com o sofrimento que ele sofreu ali nascer a ele, lhe carregar na barriga 9 meses, lhe nascer, lhe amamentar, até ele se conseguir se arrumar uns grupos para fazer pregação de Deus. Enquanto essa Maria é um obediente de Deus desde antes até Deus de Deus Jesus Cristo por Espírito Santo, por santificação que Deus lhe santificou Maria. Mas Jesus hoje dizer que ele não é família de verdade. Sua família de verdade são as pessoas que estão com ele a escutar a palavra dele, que faz a vontade do Pai dele. Então Maria é que sentiu que nasceu Jesus Cristo, para rejeitar que ele não é família de verdade dele. Maria sentiu, porque ele é que nasceu. Eu não nasci Jesus Cristo, para mim Jesus não fez nada. Se tem razão eu de adorar Jesus Cristo, que ele, porque não me fez nada. Nele, quando derrubava a mesa, não foi eu que perdi meu dinheiro. Eu vai ser culpado aquele que vai vir dormir à mesa que eu estou a fazer negócio. É ele que vai ser culpado para mim, e eu vou julgar a ele. Mas eu não tenho direito de julgar Jesus Cristo, porque a mesa que ele derrubava não foi minha mesa. E negócio que as pessoas que perderam não foi meu negócio, foi negócio dos israelitas. Para mim, Jesus Cristo vai ser bom, vai ser salvador mesmo. Para mim, porque ele nunca chegou aqui para me confusionar a mim. E essa que chamou cá uma mulher cananeia não é família da minha família. São família dos cananeiros. Então essa senhora e a família dessas mulheres cananeiras, quase até os discípulos sentiam a dizer que, Senhor, ajuda lá essa senhora. Porque ela está mal, esse também é um servo de Deus, como nós. E a senhora teimar que não é possível, você tem poder de salvar sobre o assunto desses que estão aqui. De chamar cão, ele a dizer que sim, mas mesmo cão tem direito de comer as migalhas que caem na mesa do seu dono. Jesus, ao ouvir aqui, disse que esse senhor aqui fez não é para brincadeira. E ele dizer que, Senhor, seja feita conforme como que o Senhor deseja. Não é que eu vou fazer oração e dizer que sua filha tem que... Só essa fé que te fez você teimar a me perseguir a mim. Então esse teu fé, esse tem que ser a curação dessa tua filha. E naquele momento a criança ficou curada. Não é por oração de Jesus Cristo, por realização de fé daquela senhora que lhe fez diretamente que, se na verdade aquele homem, se ela dizer, minha filha vai curar. Então essa fé, ser chamado cão e ele não zangar, porque esse me chamar é o cão, ainda mais ele teimar. Então essa fé é que lhe fez curar aquela filha dele, não é Jesus Cristo. Só que os cegos não costumam compreender bem a palavra. Então eu acho que sou eu que sou cego, que não estou a compreender bem a palavra de salvação perante o caminho cristalismo, a seguir Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E o caminho do islâmico, a seguir o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu sou um perdido neste caminho aí, porque não estou a compreender a recompensa dos muçulmanos. Estou a ver que é causar corrupção na terra. Que agora já está a vir uma informação a dizer que o Estado Islâmico já está a avançar na África. Numa de que agora na África está a receber bem, numa de que no princípio Islã vem a ser aprender as pessoas como uma religião de salvação perante a Deus no dia do juízo final. Mas agora, naquele tempo, era a paranta. Agora, o Islã já está a tirar fruta. A paranta já cresceu. Já está a tirar frutas do significado que aparenta Islã. Então, no livro de Deus,
Dentro deste, Alcorão Sagrado, no Surat An-Nisa, versículo 125, Deus disse assim, a lhe dizer o Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que quem é melhor professa a religião do que quem se submete a Deus e praticante do bem e segue a crença de Abraão, monoteísta? Próprio Deus ergueu Abraão por fiel amigo. Numa daqui, a religião de Deus é dos submetidos. Quem cometia adultério tem que deixar. Quem feitiçava tem que deixar. Quem bebia tem que deixar. Quem fumava tem que deixar. Quem se injetava ou usava cocaína, não sei o que, tem que deixar. Quem roubava, tem que... Todos aqueles que estavam a cometer o comportamento ruins perante os seus próximos, perante a Deus e os seus próximos, tem que deixar se submeter a Deus e praticar as boas ações. De deixar isso que Deus rejeitou para seguir o que Deus recomendou. E seguir a crença de Abraão, monoteísta que nunca se contou entre os idolatras, porque o próprio Deus elegeu Abraão como fiel amigo. Numa de que Deus não elegeu Muhammad sallallahu alaihi wasallam como fiel amigo. Numa de que a crença de salvação Deus lhe entregou a Abraão. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recorrido com os crentes que acreditaram o Alcorão lá na Árabe, seguir a crença de Abraão. Numa de que a salvação dentro da crença de religião de Deus não pode permanecer em Meca. Ou não pode permanecer com os arabianos, tem que permanecer no caminho de Abraão. Então, esse Abraão não é dos arabianos. Abraão é dos israelitas, porque os israelitas é o avô são descendentes de Abraão. Que o Abraão nasceu Jacó, o Jacó é que nasceu esses, os israelitas. Então, o significado que a religião, se fosse essa questão da língua hebraica é que deveria ser aforçado na religião de Deus, porque é a crença de Abraão, mas Deus não tem nada a ver da língua. É por isso no Surat Abraão, nesse Alcorão Sagrado, Deus lhe falou a Muhammad que jamais enviamos mensageiro algum senão com linguagem de seus povos, para elucidar os versículos de Deus, por Deus permite que se desvia quem quer e encaminha quem lhe aparece, porque Ele é poderoso, o prudentíssimo. Jamais enviamos mensageiro algum a não sendo com linguagem do seu povo. Agora, Muhammad, aqui em Moçambique, não é povo dele. E aqui na África não é povo de Muhammad. O povo de Muhammad foi lá em Meca, na árabe. Então, a língua dos arabianos é essa língua árabe. Então, Muhammad é para Meca. É dessa maneira como Jesus Cristo, quando ele testemunhou naquele Mateus 15, versículo 24, que não foi enviado somente a não sendo com os ovelhas perdidos da casa de Israel. Então, o significado é que cada mensageiro aqui vem para conduzir o seu povo. E vai encontrar aqui no 92, Surat Al-An'am, que é o gado, disse que eis aqui o livro, 92 Al-An'am, eis aqui o livro bendito que te temos revelado, confirmante dos anteriores, para que admoestes com eles a mais das cidades de Meca e todas as cidades circunvizinhas de Meca. E aqueles que quem querer na outra vida, querer nele, estão constantes nas suas orações. Muhammad não há nenhum versículo que foi recomendado que Muhammad tem que admoestar todo mundo. Porque o Alcorão é a Bíblia. São palavras que foram dadas, que foi tirado na Bíblia para ser traduzido os arabianos. Por exemplo, esse Surat Yusuf. Yusuf é que é José, que é o filho de Jacó.
Joseph nunca pisou na árabe. Ele foi nascido na Gana, ou foi levado lá para vir ser vendido no Egito. Foi como escravo lá. E ele foi viver lá e morreu lá. Os ossos é que foram carregados com Moisés enquanto está sendo devolvido na Gana. Mas foi dito que reveramos o Alcorão árabe no Surat Yusuf. Esse Yusuf nunca falou árabe. E toda a história que está a se contar aí no Surat Yusuf, enquanto Yusuf se lhe aconteceu, os donos enquanto aconteceu, porque Yusuf é a 11ª. Depois de Deus lhe dar o Jacó o nome de Israel, então logo ele nasceu 12 filhos, que foram chamados tribo dos israelitas. São família dos israelitas, não é família dos arabianos, essa história aqui. Então, a cabeçalho está no Gênesis versículo 29, Gênesis 29, versículo 31. A cabeçalho disse que os filhos de Jacó, 31. O Senhor viu que Jacó desprezava a Lia, que é a primeira esposa de Jacó, e fez com que ela pudesse ter filhos, e Raquel não pudesse. Raquel é que é a segunda mulher de Jacó. Lia ficou grávida, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, primeiro tribo desses os israelitas, chama-se Ruben, que é o primeiro filho de Jacó. Deu-lhe esse nome porque disse: o Senhor viu a minha humilhação, agora certamente o meu marido me amará. Então deu esse nome por causa de esta informação. Depois Lia voltou a ficar grávida e deu à luz outro filho. Então ela disse: o Senhor ouviu dizer que o meu marido me despreza e me deu mais um filho. Por isso lhe deu o nome de Simeão, e que é o segundo tribo dos israelitas, que é o segundo filho de Jacó. De novo ela ficou a ficar grávida e deu à luz outro filho. Então disse: com certeza agora o meu marido vai ficar junto a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi, que é o terceiro tribo dos israelitas. Lia voltou a ficar grávida e deu à luz outro filho. Então ela disse: desta vez vou louvar o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. Esses todos os nomes vêm por o significado. Depois Lia parou de ter filhos. Vem Gênesis 30, versículo 1. Isso que enquanto Raquel, então essa segunda mulher, viu que não podia dar filho a Jacó, teve inveja da sua irmã. Então disse a Jacó: se não me dar filhos, eu morro. Número 2, que Jacó ficou muito irritado com Raquel e lhe disse, essa segunda mulher: eu não sou Deus. É Deus que não deixa você ter filhos. Gênesis 30, versículo 3, diz que então Raquel lhe disse: dou a minha serva Bila para ser sua concubina. Tenha relação com ele, e o filho que ela tiver será meu. Assim terei família por meio dela. Gênesis 30, versículo 4, diz que assim Raquel deu a sua serva Bila e Jacó a Jacó. Jacó teve relação com Bila, ela ficou grávida e deu a Jacó um filho. Raquel disse: Deus ouviu as minhas orações e decidiu
me dar um filho. Por isso, Raquel deu seu filho o nome de Dan. 30, versículo 7. Gênesis. Bira, a serva de Raquel, voltou a ficar grávida e deu a Jacó um segundo filho. Raquel disse: lutei poderosamente contra a minha irmã e venci. Então lhe deu o nome de Nafutar. É o sexto filho de Jacó, que é o segundo filho com a empregada de Raquel. Número 9, isso que quando Lia viu que não podia ter mais filho, levou a sua serva Zilpa. Esse dia que já fez 4 crianças com Jacó. Quando parou muito tempo, viu que aqui eu não vou mais, mas tem que continuar a se multiplicar. Então ele tirou a empregada dele, que era o nome dele, Zilpa, e deu a Jacó como concubina. Número 10, que então Zilpa, a serva da Lia, deu o filho a Jacó. Lia disse: tenho sorte. Por isso lhe deu o nome de Gadé, que é o 7º tribo dos israelitas. Número 12, que a serva de Lia, Zilpa, lhe deu a Jacó um segundo filho. Lia disse: sou feliz agora. As mulheres dirão que sou feliz. Por isso, lhe deu o nome de Azer. Número 14, que durante a colheita do trigo, Rúben foi ao campo e encontrou algumas plantas chamadas madragoras. Rúben é que é o primeiro filho. Rúben é que é o primeiro filho de Lia. Ele saiu, foi lá nos matos, apanhou uma das folhas chamado mandragoras, e as levou à sua mãe Lia. Então Raquel, aquela segunda mulher que ainda ele não tem criança, disse a Lia: penso a você que me dá algumas das mandragoras do seu filho. Mas Lia respondeu: tirou de mim meu marido, agora quer também tirar as mandragoras do meu filho? Então Raquel, aquela segunda mulher que ainda não fez filhos, lhe disse: se me dar as mandragoras do seu filho, poderá dormir com Jacó esta noite. E ele logo deu aquela mandragora para pagar a dormida do marido naquela noite. Enquanto Jacó regressou do campo, nesta tarde, Lia saiu ao encontro e lhe disse: esta noite dormirá comigo. Paguei para isso com as mandragoras do meu filho. Então Jacó dormiu esta noite com ela. Diz-se que Deus ouviu as orações de Lia. Ela ficou grávida e deu à luz o quinto, o filho de Jacó. Lia disse: Deus me recompensou por eu ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu ao seu filho o nome de Isacar. Que por causa desse Lia, ele agradecia que eu nunca vou ter mais filho. Depois ele deu a empregada dele. Então, quando ele voltou mais a apanhar grávida, ele viu que meu marido me ouviu o que eu pedi. E por isso lhe deu o nome de Isacar. Lia voltou a engravidar e deu a Jacó o sexto filho. Ela disse: Deus me deu um grande presente. Certamente que agora Jacó vai me honrar,
porque lhe dei 6 filhos. Então lhe deu o nome de Zabulone. Depois deu à luz uma filha de quem chamou Dina. Então Deus lembrou-se de Raquel, aquela segunda mulher de Jacó que ainda não fez criança. Ele só tirou a filha dele, a escrava dele, deu Jacó, e ele fez com ela cerca de 2 crianças, e ele agradeceu de vez. Então, no fim do jogo, onde que disse que então Deus lembrou-se de Raquel, ouviu os seus pedidos e permitiu que ela tivesse filhos. Raquel ficou grávida, deu à luz um filho e disse: Deus tirou a minha vergonha. Ela deu ao seu filho o nome de José, e que foi chamado Júsufo, na terra de Israel. São filho de Jacó. Foi a mãe dele é Raquel. Foi o último que fez o parto. Depois de nascer esse José, ela disse que o Senhor me acrescente outro filho. E ficou grávida, deu à luz e deu o nome de Benjamim. São esses 12 tribos dos israelitas. Então, o seguidor dessas crianças, o significado que a mulher de Jacó, Lia, ela primeiro nasceu, o primeiro filho foi chamado Ruben, que é a primeira tribo. O segundo foi chamado Simeão. O terceiro foi chamado Levi. O quarto foi chamado Judá. Ele parou. Logo ele deu. Logo a serva de a mulher de Jacó, Raquel, que ele nunca teve criança, deu a sua serva chamado Bira. Ele, Bira, fez o primeiro filho, foi chamado Dá, que é o quinto de Jacó. O sexto foi chamado Nafutar. E Zirpa, a serva de Lia, também, Lia voltou mais depois dele agradecer que nunca vai nascer, deu a serva dele que é Zirpa. Zirpa fez o primeiro filho, foi chamado Gadé, que é o 7º filho de Jacó. O 8º foi chamado Azer. Dali mesmo, voltou mais a dormir esse dia com Jacó com o pagamento de mandragora. Então, dali mesmo, ele foi fazer um filho chamado Isacar, que é Anon. O 10º foi chamado Zabulon, que é a 10ª tribo dos israelitas. Depois dali, último, Raquel, que é a mãe de José, que é Júsufo, que fez o primeiro filho, foi chamado José. O segundo filho foi chamado Benjamim, para completar os 12 tribos dos israelitas. Dentro dessa sura de Júsufo, que é José, é onde que Deus lhe falou aos arabianos que por isso fizemos. Então, no sura de Júsufo, versículo 1, onde que diz que Alif Lam Ra, eis aqui os versículos do livro esclarecedores. Número 2, que revelamos-los como um Alcorão árabe, para que raciocinais. 3, que nós te relatamos a mais informações das narrativas ao inspirar-te este Alcorão. Se bem que antes disso era um dos desatentos. Então, esse é o significado que todas essas histórias que estão a se contar dentro desses surat de Yusuf são histórias dos israelitas, filhos de Jacó. Não é dos arabianos. Só os arabianos foram traduzidos por língua árabe. Ser explicado o que aconteceu nesta época com essa gente aí. Numa de que o Alcorão não faça pacto para vir a culpar a religião de Deus. Só que os iletrados é que estão a conjecturar as coisas por suas conjecturação.
Então, é onde que eu testemunho que somente eu sou um perdido dentro desses dois caminhos, caminho cristão e caminho muçulmano, porque a minha baralhação não compreende o que eles estão a tratar dentro desses grupos. Então Deus me revelou que isto aqui que está a seguir é aquilo que se diz aqui, os líderes religiosos. Esses não compreendem nada o que é do livro. Somente seguem as suas conjecturas e não fazem mais do que inventar mentira. Cristão, muçulmano. São esses que são Nassara e judeus. E eles se confiam, como são muitos, se confia que vão lhe ganhar a Deus. Porque mesmo você vai vir encontrar dentro do Alcorão, no versículo, todos os versículos de Deus, a recomendação de oração são 2 vezes por dia. Mas como são muitos os que estão a rezar 5 solat, eles pensam que vão lhe ganhar Deus, porque já é a votação desses satanas que se chamaram filosofia, que vamos votar um que vai ser um dos reis de recomendação da vida mundana. Se alguns ser votado por 65 pessoas e o outro ser votado por 64 pessoas, quem vai comandar é aquele de 65 pessoas. Então, esta ideia, eles estão a levar que as pessoas que vão rezar 5 solat, embora que não está recomendado no Alcorão, eles vão lhe ganhar a Deus, porque são muitos que estão a votar no 5 solat. No 2 solat que estão revelados no Alcorão, não são muitos que rezam. Então, como a escola dele que estão a aprender eles a estudar é essa escola satânica que se identifica-se que Deus não existe, então tudo o que eles estão a seguir é caminho do lado esquerdo da extraviação. Entrar na igreja, vir brincar lá. Entrar na mesquita, ir brincar lá. Tudo o que Deus recomendou, ninguém tem nada a ver. Só como são muitos, eles se confiam que vão ganhar a Deus. É o que se trata no cristianismo ou o que se trata no muçulmanismo. É por isso, os donos de cor de fogo, quando lhe falam que Deus é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele orou na montanha para não querer de morrer. Perguntar a outra pessoa se ele, como ele é um Deus, que ele se encarnou na barriga de Maria, então ele foi como um servo carnal. Então ele tinha medo de morrer. É por isso ele fez oração. Então um Deus poderoso que criou o céu e a terra. E nós estamos a orar a ele para termos salvação. Ele vai ter medo de morrer como? Alguma vez Deus já que morreu? Deus fazer oração de que não morrer. Orar até no fim dele, ele render, a dizer que ouve lá, Senhor, se na verdade este cárcere de sofrimento não dá para eu ser afastado, será que eu posso beber da vontade como que o Senhor quer? Ele sozinho se conheceu que eu não tenho poder, somente que tem poder. Agora, os cegos dizem que Jesus Cristo é Deus, porque é a ensinatura dos homens bonitos que têm cor de fogo que estão a ensinar nas igrejas. Os homens bonitos desta cor aqui, que é chamado branco, a cunha, Tanchuti hayatu, ma igreja na nero aqui, apoia Yesu, tá apoia Muluku. Mas apoia Yesu, a hilompa, umuakoni, ni hikunteru hiu, karupale, que apoia chonte. Kafa starmio sofrimento ele para o comediwa, va kurushu ni o mio va, ki kweke, ki kaleke so va dunia ni va, apoia no lugar que eu dempua, eu ando monaco. Agora ele era que Jesus Cristo tá apoia lugar de salvação, que Maria, a mãe de Jesus Cristo, então a mãe de Deus, disse que Maria é a mãe de Deus. Então pensa que a mãe e o filho, que é mais importante perante a escrita? Porque a escrita de Deus, no 5º mandamento, Deus diz assim: respeita o seu pai e a sua mãe, para o Senhor seu Deus te dar muitos anos de vida aqui na terra.
não é respeitar o seu filho. O filho é que pode respeitar o pai e a mãe. Então, o filho perante a mãe, o filho não é nada. A mãe é que é mais que importante, mais que o filho. Então, a oração não deveria a gente orar Jesus Cristo. Deveria orar Maria. É que é dono de salvação, então. Não é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é filho. Próprio Deus grande é Maria. Se vamos seguir. E não pode existir o nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Maria é que sofreu pegar grávida. Tem que ser o nome do Pai e a mãe, porque o nascimento vê o pai que se coabita com a mãe é que pega grávida, a mãe é que apanha sofrimento de nascer criança. Agora o nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Maria não tem conta de nascer esse. Tem que ser o nome do Pai e da mãe, do Espírito Santo, quer dizer que o nome do Pai, nome da mãe, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Ali tem que existir quarndade, aí não é trindade. Aí tem que existir quarndade, porque se você vai levar o pai nunca apanhou grávida, o homem não nasce. Quem nasce é mulher. Isso é que é a realidade de uma visual carnage. Homem não nasce. Homem se coabita com a mulher, mulher é que pega grávida, mulher é que nasce, não é homem. Homem não nasce. Então Jesus Cristo é filho de Maria. Não pode dizer que nome de pai, Deus, enquanto Deus nunca pegou grávida de Jesus Cristo, mentira. Tem que ser nome da mãe, se o caso não, Deus aí tem que ser tirado. Porque ninguém lhe viu Deus a se coabitar com Maria, que vai testemunhar, porque a grávida é isso, trabalho de palavra. Quem se encontrou com a Maria foi um anjo que falou com Maria, não foi Deus. Foi anjo que recomendou Deus, que recomendou o anjo para vir lhe entregar informação a Maria. Então, como que lhe entregar? Se eles se coabitaram, se davam mão, se é voz, isso que saiu na boca de anjo para lhe entregar Maria, dali mesmo foi gravidado, foi anjo, não foi Deus. Então tem que ser o nome de anjo e Maria e o Filho e Espírito Santo. Amém. Mas Deus não pode lhe colocar Deus e lhe tirar Maria. Se tem que ser o nome do Pai, referindo Deus, e o nome da Mãe, que é Maria, e o nome do Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Amém. Tem que ser quarndade, ali não é trindade, mentira. Isso ali é uma iletração que está nos nossos ritmos de não compreender a palavra. Estamos a levar, só outros a sair nos lugares onde que fuma suruma, está a correr para na igreja, outro está onde que bebe cachaça, está a correr para na mesquita, outro não sei assim mesmo, cada um da sua maneira. Só o nosso ritmo, depois de ser aprofundado nos pecados, é onde que estamos a ir na igreja, ou nas mesquitas. Mas a religião de Deus é religião dos arrependidos, não é religião dos pecadores. É por isso que vai encontrar os cristãos dizem que nós aqui estamos a respeitar, temos medo no mundo espiritual, estamos a viver no mundo espiritual. A pessoa está a dizer que ele está a viver no mundo espiritual enquanto ele tem cerca de 2 namoradas, 3 ou 4 que ele está a cometer adultério com ele. Somente a entrar na igreja, todas as pitas estão a render com moço bonito ou pastor bonito. E quando entrar ali também moços bonitos estão a render com a pita bonita ou uma família pastorada bonita. Então dali mesmo se considera como eles já estão no mundo espiritual, porque todas as pessoas estão a gostar de cometer pecado de adultério com ele. Então dali disse que nós aqui estamos no mundo espiritual. Então não comete pecado, que nada, pecado nós estamos a cometer, só que é para como nós acreditamos em Cristo, Jesus Cristo, nós estamos a viver o mundo espiritual. Então, qual é o mundo espiritual? Se Jesus Cristo, no Mateus 5, versículo 27, ele disse que vocês ouviram o dito, como que foi dito os antepassados, que não comete adultério. Mas eu por vos dizer que qualquer que vá olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério dentro do seu coração. Então, uma pessoa que cometeu adultério, julgamento dele é ser empedrechado até pena a morte. E quando veio Muhammad foi falado no Surat Al-Isra, ser dado história que os israelitas foram dito isto.
Wala takarabu zinaha wa innahu kana wal amru wa asa kabir. Não pode aproximar adultério. Aproximar é aquele de olhar. Porra, esse pita aqui, bunda dele, porra, mamas dele, porra. E vai encontrar Satã a dizer que mulher, alô, abre aqui. Então a mulher, canganja, mamas de fora. A passar que porra, mas essa dama assim, porra, passar que porra, essa dama aqui, ali wala takarbu zinaha wa innahu kana wal amru wa asa kabir. Então ali, os letrados colocaram canções. Wala takarbu zinaha wa innahu kana wa asa kabir. Os donos a gritar, Allahu Akbar, pronto. Então, a sair dali, está a ir cometer. Porque colocaram a palavra brincadeira, mas a palavra de Deus não é para cantar. Então, na igreja, canta-se e na mesquita, canta-se. Porque é a ensinatura de homens bonitos que têm cor de fogo. Esses arabianos, cor dele não é cor de matope. Os israelitas, cor dele não é esse cor de matope. Os arabianos, os israelitas, cor dele é assim. Cor de fogo, não é cor de matope. Então, são esses que fundaram a escola, disse que Deus não existe. Deus proibiu o adultério, eles formaram o dia dos namorados, não existe o dia dos casados. Então, é pecado grande que o nosso Adão, que foi mandado fumado no jardim com Deus, ele cometia só uma vez só. Então, eles mobilizaram tudo para nós nos recolher nas igrejas e nas mesquitas. Tem que nos cumprir ali a escutar a palavra de Deus, mas adultério é que é o primeiro pecado que lhe enerva Deus. Você basta ser adulterador, homem vai ser bandido. Se é feiticeiro, você vai bater na meta, vai acabar, você matar seus próximos para ter dinheiro, você para vir ficar a gozar nos adultério. Ladruagem, você vai ser grande ladrão, você vai ser grande mafioso, você vai ser grande bêbado, você vai ser grande surmático, você vai ser grande feiticeiro, você vai ser grande assassino, você vai ser tudo depois de você assinar ser mulherenco, que cada mulher que você vai lhe ver quer para lhe usar. E mulher também que vai se licenciar no caminho de putaria, que eles, cada homem que ele vai lhe quer ver, ele só quer se usar com ele. Essa mulher vai ser ladrão, essa mulher vai ser bandida, essa mulher vai ser feiticeira, essa mulher vai ser assassina, essa mulher vai ser mafiosa, essa mulher vai carregar todos os calunias de pecados, porque o prato dele é adultério. É onde que Deus lhe tira uma pessoa no caminho de Deus. É por isso que quando você comete uma vez, só é preciso ser empedrechado até pena a morte. Se vai entrar na igreja, é a igreja dos satanas. Na mesquita, é mesquita satânica. Porque a igreja é corpo de cada um. Você que vai carregar essa sua igreja, qualquer lugar onde que você vai querer, a sua igreja você vai ser de satânica. Porque carimbou carimbo de adultério dentro do seu coração. Então você que vai... Aquela é casa só de encontro das igrejas. Igreja é corpo. Mesquita é você que é mesquita, o seu corpo. Quando você vai ser um de adulterador, então a sua mesquita vai ser mesquita de pecado. Qualquer que vai carregar, você entrar lá na mesquita com sujidade de pecado, entrar na madraça com sujidade de pecado, entrar no mercado com sujidade de pecado, dormir na cama com sujidade de pecado, preparar comida, sentar numa sentada de comida com sujidade de pecado, pregar a palavra de Deus com sujidade de pecado, tudo é sujidade só perante a Deus, porque uma vez só você tem que ser empedrechado até pena a morte, ser tirado nesse jardim. Perante a Deus não te precisa mais. Então nós temos toneladas, ainda mais as crianças que nós estamos a nascer, primeiro a começar a cometer adultério, depois fazer aquela festa do aniversário de completar os dias. Aqueles são carimbos de pecados, porque carimbo de Deus não é esse carimbo que estamos a carimbar aqui nas compras de coisa, tá? É pago. Depois você mostrar, sim, é pago, não é carimbo de Deus esse. Carimbo de Deus você cometeu, sim. Aonde que você vai lutar com o seu próximo, se encontrou em casa de uma mulher, lutar até você ser ferido, ter uma cicatriz, tá? Esse é carimbo, esse que vai ser perguntado no dia do juízo final. Esse carimbo aqui,
Eu namorava com uma namorada do meu amigo, então nesse dia se encontramos e lutamos, pronto. Essa criança aqui eu namorava com minha vizinha ou com a filha da minha vizinha, logo dali mesmo foi nascido criança. Esse nome aqui não resisto dessas filosofia ali, carimbar, pronto. O carimbo é aquela criança, então o carimbo de Deus é diferente. Então essas crianças aqui nós estamos a gingar aqui na terra, mas vai ser uma bagagem que cada um vai querer. Se fosse que essas crianças se empurravam cerca de 40 e tal mil quilômetros para ele não ser aproximado com ele, para ser conhecido que esta criança aqui se apanhou no caminho de adultério, o raro. Mas aqui na terra, você basta ter 7 crianças, anda a se orgulhar. Você não faz. Eu aqui tenho tantas crianças, não é criança, isso chama-se carimbos de pecado dos boas ações. Criança não é o que estamos a falar, é uma parábola, mas isso chama-se carimbo. Você se casou uma mulher que nunca cometeu o adultério, só falou com a mulher por caminho de Deus, ter medo de Deus, logo você se casou, logo começaram a nascer crianças, deve saber que essas crianças são carimbo dos vossos boas ações, por temor a Deus. Se você só vai andar a ruar, só comemorar essas crianças, vão ser carimbo dos males e ações perante a Deus. Estamos a viver assim. Então Deus me escolheu, eu dentro desses caminhos aqui, para explicar às pessoas a realidade de Deus. Não é que eu sou fiel, burra, mentira. Eu também tenho 2 carimbos desses pecados e não tenho como para empurrar. E outro carimbo está aí, se licenciou dentro das mesquitas. Eu voltei aqui enquanto estou doente, meu filho não pisar na minha casa, perguntar, disse que porque aquele meu pai é kafir, não é muçulmano, não reza 5 salat. Eu a recomendar dinheiro para ele entrar na escola da República, a mãe dele, em vez de ele colocar na escola da República, ele colocou no madrasa. Não sabe ler nem A nem B, não, só cantar árabe, não sei como que ele vai traduzir. Depois me jogou-me débil. Não me visitar na minha casa quando eu estou doente porque eu sou kafir. Ele a rezar 5 salat lá. Perguntar onde que está registrado esses 5 salat. O próprio chefe da mesquita fugiu aqui mesquita por causa de adulterar. E esse chefe mesmo já entrou na minha casa, já adulterou com a minha mulher, escrever tawiz para querer me matar. Junto com a pessoa que eu recebia na minha casa para lhe ajudar. Ele casar a mulher dele, casar a minha mulher, deixar dentro da casa, chefe entrar na minha casa, usar a minha mulher, escrever tawiz para me matar onde que eu fui e não voltar. O meu filho foi licenciar nessa mesquita, eu disse que por favor, se é isso que você viu que é bom, aqui é barreira. Eu não sou teu pai, você não é meu filho. Até me mostrar aonde que Deus escreveu que muçulmano tem que rezar 5 salat. Me trazer essa escrita, você vai ser meu filho. Se não me traz essa escrita, você está a continuar a rezar lá. Por favor, você comigo já não somos família. É por isso eu abandonei minha família lá na minha terra, por causa disso. Na minha zona tem uma mesquita só. O meu tio é que é chefe. Feitiçaria que surgiu lá, eu confirmei na minha vista. Chefe, sem você ser feiticeiro, você nunca há de dirigir mosquita durante os 40 dias, você acabar. E eu já entrei pessoas que morreram nas mesquitas. Se bofetear, se arançar espírito mau, boca ao lado. Pessoas se estragar mesmo. Pessoa que criar espírito mau dentro da casa para vir arançar no corpo dos outros, comer sangue dos outros. Que eles, quando pedem, você tem que arançar. Se você não conseguir, você mesmo que vai. E quem aprendeu feitiçaria tem que feitiçar. Se você não feitiça, você mesmo é que vai. Dali mesmo esse terror disse que, por favor, tchau. Você é kafir, me tá bom, então eu vou procurar um lugar onde que eu vou viver com a minha kafiruna. Vocês com vossas Islam, ficam lá aqui. Qualquer lugar onde eu vou viver, Deus se quiser, Ele vai me receber. Estou aqui, pela graça de Deus, e estou a explicar às pessoas, por recomendação de Deus, que a religião de Deus é a religião dos arrependidos, submetidos. É onde que vem a palavra Islam, submissão. Basta ver uma pessoa rezar a pecar, ou dentro de uma igreja encontrar cerca de 5 pessoas a cometer adultério. O outro só está a olhar, deve saber que esse grupo aí não é grupo de Deus, é um grupo de Satã. Grupo de Deus, basta cometer alguém adultério, já para ele ser perdoado junto com todo o grupo. Deus disse assim:
No Surat An-Nur, dentro desse o Alcorão Sagrado, versículo 1, Deus disse assim, que uma surata que enviamos e prescrevemos, na qual revelamos versículos esclarecedores a fim de que mediteis. Número 2, que enquanto há adultera e ao adultério castiga os com 6 cotada cada um. Quem a vossa compaixão não vos demova de cumprirdes a lei de Allah, que é Deus, se realmente creem em Deus e no dia do juízo final. Que uma parte tem que ser escolhido nas mesquitas para testemunhar o castigo. Mas, por enquanto, esses que se chamam muçulmanos, enquanto são incrédulos, eles colocaram o duá, cometem adultério, em vez de chamboquear, colocaram o duá de Nawaitu Rafa Ali Janaba, 3 vezes na cabeça, 3 vezes no ombro direito, 3 vezes no ombro esquerdo. Depois de se molhar, você está a tomar banho, já acabou, está a ir na mesquita, está a ir rezar 5 salat, que fundaram nos grupos dele. O terceiro disse que o adultério não poderá casar-se senão com uma adultera ou uma idolatra. Um homem ser vadio nunca há de ter sorte ele de casar uma mulher, a não sendo uma mulher vadia ou uma mulher idolatra, porque é que são minal mushirikina. A adultera não poderá desposar-se não um adultério ou um idolatra. Tais uniões estão vedadas aos crentes. E um homem também que é vadio nunca há de ter sorte de ser casado, ou uma mulher que é vadia nunca há de ter ser casada essa mulher, a não sendo que o homem que é vadio ou um idolatra. Tais uniões foi vedada com os crentes que querem Deus e no dia do juízo final. Então, esses os adulteiros e adulteras, quando se encontra a mulher, primeiro tem que cometer adultério, disse que é aprovar a máquina. Porque você não pode comprar uma coisa sem aprovar a máquina para ver que essa máquina é nice ou não. Então tem que aprovar a máquina. É onde que eles taparam. Essa é a vergonha deles. Mas primeiro tem que cometer adultério. Depois dali vão se oficializar. Então dentro de oficialização, ninguém vai parar. Mulher vai fazer isso, esse lado aqui, o homem vai fazer isso, esse lado aqui, porque é um adultério que casou adultéria e é uma adultéria que foi casada com um adultério. Isso é que é a recomendação de Deus na escrita de Deus. Deus me recomendou para revelar isso. Então esse assunto de árabe, isso é recomendação dos arabianos e homens bonitos que têm cor de fogo. É por isso Deus fez esse Satana ser bonito. Pessoas que querem o Satana se fosse era feio mais que a mim. É onde que nós deveríamos não lhe seguir ele por causa de não lhe gostar por feito dele. Então Deus fez Satanás ser bonito, esse Lúcifer, assim. E ele fundou a escola, disse que Deus não existe. Você basta sair na tua casa e rezar lá, assunto acabou aí, você no caminho de Deus não aproxima. E a escola é única. A paz esteja com as pessoas que vão compreender a palavra. Amém. Esses que são escolhidos por Deus. Isso aqui não estou a tirar eu na minha cabeça. Não estudei e não pedi, não sei como. Somente só Deus está a me revelar do modo como que ele revela os mensageiros. Então, os escolhidos, eles é o que vão ver que, na verdade, este homem é isso. Mas os que não são escolhidos é afastado na palavra de Deus. Nos versículos de Deus, eles estão empurrados. Quando ouvir as coisas, está a se falar onde que ele está a se afastar. É que esse é paurado. São muitos, todos os mensageiros foram ofendidos assim, com os rejeitados no caminho de Deus. Mas os escolhidos no caminho de Deus é que lhe aproxima o mensageiro de Deus e ouvir bem e procurar saber bem para limpar todas as dúvidas que estão dentro do seu íntimo. Mas os que desviados é ofensa só, mais nada. A paz.